senhor presidente, senhor Emanuel. Primeiro, agradecer Vossa Senhoria, porque é um dos poucos que vem a esta comissão e ainda que se recuse a responder algumas questões, no seu direito constitucional de permanecer calado para não se autoincriminar, Vossa Senhoria tem respondido grande parte dos questionamentos. Agradeço Vossa Senhoria por isso e também porque vem aqui desprendido de qualquer arrogância, está conversando com os parlamentares de igual para igual, isso conta muito. Quero já dizer que da minha parte terá a mesma gentileza, a mesma educação nas inquirições. Primeiro, deixar muito claro a razão da presença de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria não é o protagonista de tudo que nós estamos investigando, talvez um dos figurantes desse enredo, porque nós não queremos jamais ver de novo desse filme que nós estamos, que um dia vai ser contado pela história para a prosperidade, esse momento tão triste da história do Brasil. Nós estamos numa fase da CPI que nós não gostaríamos de estar. Essa CPI não foi aberta com o intuito de investigar possíveis crimes de corrupção contra a administração pública. Mas, lamentavelmente, nós chegamos a essa fase. Deixando de lado a primeira fase, que temos provas contundentes do negacionismo, no atraso de compra de vacinas, que levou à morte de centenas de milhares de brasileiros, nós começamos a vislumbrar, por indícios fortíssimos, e alguns já até com provas confirmando, tentativa de comercialização, compra e venda de vacinas superfaturadas dentro do Ministério da Saúde. Nós estamos falando da Covaxin, nós estamos falando da AstraZeneca através de intermediários e agora estamos investigando o caso do laboratório CanSino, que é a vacina, que eu nunca gravo, Convidécia. Não sei se é assim que se soletra. Mas, enfim, Vossa Senhoria está envolvida em pelo menos 3 episódios. Quando eu digo envolvido, de alguma forma citado, deixar bem claro isso. Tá? Dos 60 milhões de doses, tentativa de comercializar 60 milhões de doses da Convidência, 9 milhões de doses da Coronavac e a questão apontada pelos senadores Alci na Operação Falso Negativo. Vou popular a Operação Falso Negativo, já entendi que Vossa Senhoria tem uma estratégia de não responder, vou respeitar esse posicionamento justamente pela forma como Vossa Senhoria tem se apresentado a esta comissão. Mas em relação ao laboratório CanSino, o que mais chama a atenção, linkando com o mesmo modo operante dos outros processos que estamos investigando, de lobbies que existem hoje dentro do Ministério da Saúde, tentando comercializar vacinas, do que nós estamos quase que comprovando na sua inteireza, crimes como de advocacia administrativa, tráfico de influência, a própria concussão, porque comprovado a tentativa de superfaturar vacinas, nós estamos falando de corrupção ativa, passiva, organização criminosa. Dentro desse processo todo, o que chama atenção no caso dos 2 primeiros casos das vacinas mencionadas foi a facilidade com que a sua empresa encontrou, a facilidade com que ela encontrou dentro do Ministério da Saúde para conversar e para avançar nas tratativas. Quase que se as portas tivessem sido abertas e se estendido um tapete vermelho, ou melhor, azul, já que o governo atual não gosta muito da cor vermelha, não fique triste não, viu, senador Humberto. Mas, enfim, além dessa questão da facilidade, nós compararmos a facilidade com que a sua empresa teve para agilizar essas vacinas, com os percalços de vacinas sérias durante quase um ano de tratativas. Pois bem, eu vou rapidamente aqui tentar entender a ordem cronológica para poder centralizar em 2 ou máximo 3 perguntas. Vossa Senhoria disse, me interrompa a qualquer momento, fique tranquilo, perfeito. É pelas atas que eu... No dia 6 de abril, Vossa Senhoria assinou um termo de confidencialidade com o CanSino e com o Vital Brasil. No dia 15 de abril, teve uma audiência no Ministério da Saúde com a presença do ex-ministro da Saúde, líder do governo, Ricardo Barros. Dia 6, o acordo de confidencialidade. Dia 14, audiência com o ministro Barros. Dia 19, 4 dias depois... Dia 15, tá? Desculpa, dia 15, isso. Dia 6, dia 15. Quando foi no dia 19 de abril, fez um novo acordo, agora entre a Belcher e a Vital. Bom... Nesse meio tempo, passou-se o mês de abril, passa-se para o mês de maio. Antes disso, no dia 30 de abril, ainda nesse 30 de abril, o advogado Flávio, provavelmente já contratado por Vossa Senhoria, vai à Anvisa para começar as tratativas da Convidência, segundo os registros que nós temos aqui. No dia 12 de maio, há uma nova audiência com o Ministério da Saúde. Segunda audiência em menos de um mês.
ou solicitada audiência. Solicitada. Foi solicitada isso, audiência. Logo em seguida tem, no dia 12. No dia 18, dá entrada na Anvisa com o pedido. No dia 19, tem audiência com o Laurício Cruz, que é do Departamento de Imunização de Doenças Transmissíveis. Aí vem a primeira incongruência, senador Humberto. Já havia um ofício circular do secretário executivo, Elcio Franco, de qualquer tentativa de negociar ou comercializar vacinas ou avançar com vacinas tinha que ser feito diretamente na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Então, isso eu estou colocando de forma contundente, não em relação a Vossa Senhoria, mas ao Ministério da Saúde. Quer dizer, já começa entrando, Vossa Senhoria é levado para a porta errada, porque quem tinha o poder de negociar, conversar com vacinas é o secretário executivo. Mas começa as tratativas com esse Laurício, que depois foi demitido. Isso no dia 19. Em seguida, no dia 20, vai ao secretário executivo numa audiência virtual e no mesmo dia, à noite, uma audiência presencial, onde aí novamente está o deputado federal Ricardo Barros. Seguindo... Essa eu não participei, tá? Essa audiência com o Ricardo Barros. Sim, mas consta que nós temos nos registros... Mas a coincidência envolvendo o nome do deputado Ricardo Barros e a Belcher não param por aí. É uma série de interligação, de amizade, de parentesco, de pai de sócio que é amigo de Ricardo Barros e que foi sócio do genro do Ricardo Barros. Eu não vou entrar por essa seara, isso eu deixo por conta da própria CPI. Avançando, no dia 25 de maio e 6 de junho, há 5 aditamentos no processo da Anvisa. Também participou ali o doutor Flávio, que era o advogado. Entre esses dias, a Belcher promoveu 5 novos aditamentos ao processo da Anvisa, formulado pelo doutor Flávio, que se manifestou em nome da Belcher. Eu já pulei a primeira, já estou na segunda da Anvisa. Posso esclarecer só o que claro, são os aditamentos? por favor. Todos os documentos que a Anvisa requisita para nós são aditamentos para compor o processo e para informações. São os documentos que a Anvisa... O que eu quero chegar é que aqui... Diligências, né? Exatamente. Da mesma forma como o Ministério da Saúde falhou o tempo todo, a Anvisa foi diligente na Covaxin, que graças à Anvisa não foi assinado um termo de um contrato, não foi pago um contrato de 1 bilhão e 600 milhões, e graças à Anvisa o governo federal não pagou um contrato de 5 bilhões da Convidência. Graças, repito, à diligência da Anvisa. Só que nessa conversa já foram 5 aditamentos. Pois bem, aí vem a primeira pergunta, que aqui não ficou clara para mim, é que entre os dias 25 de maio e 5 de junho, houve uma nova agenda no Ministério da Saúde. Às 11 horas da manhã do dia 26 de maio, para tratar da vacina com o secretário executivo. A minha pergunta sobre essa data, se Vossa Senhoria estava presente, quem mais estavam presentes nessa reunião? O secretário executivo. Tá. Certo, essa reunião do 26 de maio foi para falar com eles sobre o nosso credenciamento, sobre o Cancinão. Vossa Senhoria estava presente? Isso mesmo. Quem mais estava presente? O Rafael. Rafael? O Rafael, que é o nosso consultor. Somente os dois? Só. Quem que agendou essa reunião? Nós mesmos. Por e-mail? Isso. Que dia que foi essa solicitação? Não me recordo. Bom, nesse intervalo... Todos os e-mails... Isso no dia 26. No dia 27, foi enviada ao Ministério da Saúde a minuta da carta de intenção, né, para a contratação. E a carta de intenção foi assinada, foi formalizada no dia 4 de junho, 6 dias depois. Posso só dar uma pausa? Claro, por favor. Todos os e-mails que nós trocamos com o Ministério da Saúde, todos os e-mails foram encaminhados para a CPI. Tá. Nesse processo, Vossa Senhoria tem como sócio Daniel Feio Ribeiro, que é sócio ainda de mais 19 empresas em vários estados, tem negócios com o governo do Paraná, segundo informações aqui, e mais do que isso, o capital social dessas empresas soma algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Interessante, senhor presidente, verificar desses contratos que envolvem esse senhor Daniel Ribeiro, quantos desses contratos seriam na área do Ministério da Saúde. Pois bem, indo para a Coronavac, aqui que fica a minha maior dúvida. Houve o interesse da Belcher em importar 9 milhões de doses da Coronavac. É isso? Isso mesmo. A minha pergunta é, por que no dia 22 de março, a carta da Belcher
é de 8 milhões e só depois, no dia 29 de março, há uma carta da Belcher ao Ministério da Saúde propondo, né, a compra, portanto, entrega para o SUS, para o Ministério da Saúde, de 1 milhão de doses. Por que houve essa diferença? Porque o nosso objetivo era ter as 10 milhões de doses, conforme já foi falado anteriormente, e nessas tratativas eles conseguiram disponibilizar mais 1 milhão de doses para a gente para fazer as doações. A Belcher trabalhava com a possibilidade de poder negociar essas doses com o mercado privado? Em nenhum momento. Caso a legislação fosse alterada? Não, em nenhum momento foi cogitado isso. Por que na carta, então, da Belcher ao embaixador da China, informando o interesse do próprio Ministério da Saúde, deixou muito claro que importa ressaltar que, embora vá doar para o SUS no PNI, de acordo com o artigo tal da lei, na hipótese de surgir nova legislação federal sobre o tema, que substitua ou modifica as normas, a Belcher compromete-se ao pleno atendimento. Havia perspectiva de comercialização dessas vacinas? Em nenhum momento. Todo momento, todo ofício, nós colocamos 100% doação. Vamos lá na ordem cronológica para ver, senhor presidente. Aqui houve gostaria de fazer uma retificação, senador Randolph, em relação à questão da comercialização das vacinas. Quando a Belcher tenta importar 9 milhões de doses da Coronavac, aqui vem a pergunta mais importante. Primeiro, como é que eles não sabiam da exclusividade com o Butantan, da Sinovac com o Butantan, mas mais do que ele, como é que o Ministério da Saúde aceitou conversar com a Belcher como intermediária e compradora, sabendo o Ministério da Saúde que ela não teria condições de avançar porque a Sinovac tinha exclusividade com o Instituto Butantan? Essa é a pergunta que não foi feita aqui, tem que ser feita ao Ministério da Saúde, não é a Vossa Senhoria, fique tranquilo, senhor Manuel. Como é que e por que o Ministério da Saúde entrega no dia... Eu vou aqui no histórico muito rápido, para fazer um comparativo aqui com os nossos projetos, senador Humberto. No dia 19 de fevereiro, a tratativa com a Coronavac foi feita em março, com o Ministério da Saúde. 19 de fevereiro tem um projeto desta casa autorizando, parado, compra de vacinas para iniciativa privada. Mais do que isso, no dia 23 de fevereiro, um projeto que Vossa Excelência foi relator, tinha no seu texto original a aquisição e comercialização de vacinas por pessoa jurídica de direito privado, 23 de fevereiro. Ela virou lei no dia 10 de março. Quando foi dia 17 de março, a Câmara tentou mudar a lei do presidente dessa casa, que antes, no início, permitia a comercialização, foi tirado por Vossa Excelência. Não há nenhum demérito em tentar legalizar essa questão da comercialização, é o que está por trás dessa comercialização. No dia 17 de março, um deputado apresenta um projeto alterando a lei, dizendo que as operadoras privadas de plano de saúde poderiam adquirir vacinas, comprar vacinas de terceiros ou direto. Portanto, comércio de vacinas com empresas privadas para disponibilizar aos seus beneficiários. Esse projeto, essa emenda do dia 6 de abril. Nesse meio tempo todo, o que aconteceu? Indo para os meus 2 minutos finais. No dia 22 de março, já estava vigorando, portanto, ou projeto ou emenda permitindo aquisição e comercialização de vacinas. No dia 22 de março, há uma carta da Belcher sobre a 8 milhões de doses da Coronavac. Depois, processo é inserido. Dia 29, mais 1 milhão, processo é inserido. E dia 1º de abril, Ministério da Saúde concorda com o processo das 8 milhões. E depois, em seguida, no dia 19 de abril, o Ministério da Saúde concorda com o processo de 1 milhão de doses. Por que o Ministério da Saúde? Como? Para quê? Se ele sabia que a empresa não poderia comercializar. Sabe qual a sensação que fica? A sensação que fica é que, ao inverso, havia um intermediário aqui. Sabe quem era o intermediário, senador Humberto, senadora Soraya? O Ministério da Saúde. Porque essas empresas que não podiam comercializar com esses laboratórios, precisavam de uma garantia de que eram certos, idôneos, corretos, e tinham, portanto, alguma coisa em mãos para falar, podem contratar comigo. Foi isso que aconteceu com a Covaxin, e é isso que aconteceu com a Belcher. Essa carta, esse protocolo concordando, o Ministério da Saúde, repito, concordou por 2 vezes
disse isso por documento, que a Belcher podia avançar com as tratativas. E isso serviu para que eles fossem na Embaixada da China dizer que tinham interesse em comprar com a Sinovac. Então, o Ministério da Saúde ficou na posição aí de ser avalista, mas um avalista que não poderia sequer ter emitido esse aval, porque não havia possibilidade dessa transação. E aí é fácil, até eu, senhor presidente, faltando vacina, as pessoas morrendo, até eu pego uma carta com o Ministério da Saúde, vou lá com a CanSino e falo assim, eu quero um contrato de 5 bilhões. Bilhões, não são milhões de reais. Se a senhora me permite, senhor Cattori, só no sentido que a senadora Simone está inquirindo, houve alguma manifestação do Ministério da Saúde junto à CanSino para a aquisição, sobre o interesse do governo brasileiro na aquisição da vacina? Não, nenhuma que eu saiba. Nenhuma manifestação? Porque, veja, aí só corroborando o que é dito pela senadora Simone, é um contrato de 5 bilhões de reais. Como uma farmacêutica do porte da farmacêutica chinesa estabelece algum contrato de parceria, ou um pré-contrato, ou um memorando, sem qualquer sinalização do governo brasileiro, do Estado Nacional, na aquisição dessas vacinas. Só quero lhe dar como exemplo, no caso da AstraZeneca, as negociações com a Fiocruz só avançaram depois que o governo brasileiro disse concretamente que tinha interesse na aquisição da vacina. Houve uma manifestação formal do governo brasileiro. No caso da Pfizer, ocorreu a mesma coisa, aliás, ocorreu até o contrato direto. No caso da Janssen, idem. No caso da Coronavac, tinha o Instituto Butantan e, independente do governo brasileiro, tinha o governo de São Paulo e, anteriormente, até o próprio governo brasileiro tinha manifestado. Então, só essa curiosidade que é no sentido da inquirição da senadora Simone. Como é que o laboratório, como é que o laboratório chinês avança nas negociações sem nenhuma manifestação do governo brasileiro? Nós tivemos toda a indicação desse parceiro nosso russo, onde já são parceiro da CanSino. Então, eles deram, entre aspas... Quem era o parceiro? Eu não gostaria de citar o nome dessa empresa. Aí é que está, senador Randolfo, permite, aí é que está a questão. Não avança. Quando o laboratório CanSino diz, espera aí, né, nós vamos entregar para quem? Ou mesmo a Sinovac, nós vamos entregar para quem? Vem a Belcher dentro do Ministério da Saúde, e aí é óbvio que tem que ter a participação de servidores públicos, não tem como um processo desse ser tratado sem conluio de servidores públicos. Eles sim têm que estar aqui se explicando por que é que eles avançaram na tratativa e mais, deram a carta 2 vezes para a Belcher, o Ministério da Saúde, 2 vezes concordando com o processo. Da aquisição de 8 milhões de doses da Coronavac, que só tinha, repito, Coronavac, que só podia tratar naquele momento com o Instituto Butantan, que tinha exclusividade. Coronavac, que é chinesa. Coronavac, que o Ministério da Saúde, com o senhor Pazuello e com o presidente da República, se negaram porque chamavam de vacina, que não funcionava, que era a vacina do Dória. Então, olha a situação. Esse é um enredo, eu sei que tem mais senadores para falar, mas esse é um enredo que nós conseguimos visualizar em todas as tratativas de vacinas. É um enredo que, primeiro, negou a compra de vacinas com negacionismo, que matou mais de 570 mil pessoas, né, morreram no Brasil, grande parte dela fruto do negacionismo. E segundo, depois, quando viram ali a possibilidade de negociata, a ganância, né, a volúpia, através de conluio, resolveram ganhar dinheiro à custa da dor e da morte de milhares de brasileiros. É esse enredo. E é por isso que no banco dos réus aqui tem que estar o Ministério da Saúde. A todo momento são os mesmos personagens. Elcio Franco, que é secretário executivo, o próprio Roberto Dias, que era da Delog, esse Laurício, que falou no momento que não poderia tratar com o senhor Emanuel. O Laurício tinha um ofício circular dizendo que ele não tinha mais poder de conversar com o senhor Emanuel. O secretário executivo tinha chamado para si a responsabilidade. E eu vou lembrar aqui, se me permite, o que a Controladoria Geral da União falou no caso da Covaxin.
que é a chamada piada pronta, que eu falei que seria ironia se não fosse trágico. Quando descobriram que faltou justificativa de preço, que é fundamental para a assinatura do contrato, sob pena do contrato estar nulo, mesmo no caso das vacinas da pandemia, porque a medida provisória dizia isso. Quando a garantia que foi dada não era a garantia legal, porque não era a garantia bancária, eles não deram a garantia correta. Quando a controladoria chegou à conclusão seguinte: espera aí, vocês esconderam o documento. Esconderam documentos, servidores públicos esconderam na gaveta documentos relacionados a atas de reunião fundamentais para que o jurídico do Ministério da Saúde pudesse dar um parecer correto. Quando ele levanta todas essas condições, inclusive a ata, que passou de $10 para $20 a vacina, $15 a vacina, e ele manda para o secretário executivo novo, o que o secretário executivo novo faz? Manda para a DELOG. Que história é essa? O que está acontecendo que vocês esconderam um documento que a CGU está cobrando? Qual foi a resposta da DELOG? É a piada pronta? Peraí, isso não tem nada a ver comigo. Lá no início do ano, vocês, secretário executivo, mandaram um e-mail para 16 setores do Ministério da Saúde, dizendo que vocês não têm autorização para conversar, nem para tratar com intermediários ou com empresas sérias, idôneas ou inidôneas, a respeito do contrato da vacina. Então, eu agradeço ao senhor Emanuel, dizendo que, sinceramente, quem tem que estar aqui dando esses esclarecimentos, quem tem responsabilidade absoluta sobre tudo isso, isso tem que constar no relatório. O Ministério da Saúde não poderia ter dado esta carta para o senhor Emanuel. Por quê? Porque Coronavac era exclusividade do Instituto Butantan no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar para o senhor Marcos Rogério, só também no mesmo ensejo que parte da inquirição da senadora Simone leva a uma outra pergunta. A empresa de Vossa Senhoria tinha capacidade de importação da vacina? Capacidade financeira, eu digo. Nós não chegamos nessa parte de... Como a gente não chegou na parte contratual, a gente não sabia quantas doses iriam Mas, ocorrer. senhor Emanuel, o senhor há de convir que isso é um pressuposto. Para nós firmarmos um contrato, nós temos que saber se temos capacidade e condições técnicas de firmar o contrato. Eu vou manter o meu direito de ficar em silêncio. Bom, Vossa Excelência, Vossa Senhoria utiliza o direito ao silêncio em relação a essa pergunta. Senadora Simone, em relação a essa pergunta, senador Humberto, só para informar que a farmacêutica Belcher requereu, no dia 5 de outubro do ano passado, requereu à Junta à Delegacia da Receita Federal em Maringá solicitação e permissão para importações. Importações, 5 de outubro do ano passado. Ela requereu solicitação da Receita Federal em Maringá para importações de valores acima de $150 mil. Qual era o valor do contrato? Eu pergunto aos colegas qual era o valor do contrato. Era de 5 bilhões de reais, não era esse o valor do contrato? Isso mesmo. Era 5 bilhões. Então, em 5 de outubro, foi requerido à Receita Federal em Maringá uma permissão para importações acima de $150 mil. Detalhe, a Receita Federal em Maringá não autorizou. Não autorizou, não permitiu que esse tipo de importação ocorresse por parte da farmacêutica Belcher. Ato contínuo, se Vossa Senhoria quiser confirmar, mas ato contínuo, a farmacêutica ingressa na Justiça para ter o direito de prosseguir nas tratativas para negociação e tem uma decisão favorável da Justiça Federal em Maringá. Então, originalmente, eu quero só destacar, em outubro, há uma requisição por parte dessa farmacêutica Bélgica para a realização de importações acima de R$150 mil, e essa autorização não é concedida pela Delegacia da Receita Federal. E, como todos sabem, o contrato é superior a R$5 bilhões.